Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast Meio Campo, a edição de número 215, que a gente grava nesta tarde de sexta-feira, 20 de março, lá pelas 2 horas, o começo do fim de semana do Lollapalooza, Felipe Lobo. O que você vai ver no Lollapalooza? Sabrina Carpenter, Lorde, Tyler, Salve, The salve, Creator? Bonsa. Boa tarde e boa noite, bom dia, amigos e amigas. Eu fiquei sabendo que tinha Lollapalooza hoje, né? Então Olha esse é só, meu nível de envolvimento. estar bem informado sobre... Assim, as pessoas eu não costumam dizer isso, assim, mas eu não sou muito da música, no sentido de que eu não acompanho muito esse mundo musical. Então, eventualmente, acabou acompanhando alguma coisa. Sabrina Carpenter eu comecei a ouvir mais porque a Gabi, minha mulher, falou disso aí, que não, você acha que você vai gostar, tal. A Lorde eu já conheço, porque já não é de agora, mas eu não conheço muito não. Aí eu fui ver quem tava hoje, aí eu vi uns que eu conheço porque são velhos, tipo Deftones. Sim. E eu, mas tem um monte que Eu, eu não conheço, então eu não. Mas algum show eu vou acompanhar aí no fim de semana, não sei qual. Eu fui no show da sua banda favorita uma vez. E aí fiquei olhando em volta. Cadê o Lobo? E você não tava lá. Eu acho que o último show do Garbage foi o único que eu não fui, aqueles vieram pro Brasil. O resto eu tinha É, ido em todos. Qual que foi? Foi o último que eles vieram em festival também. Aí eu desencanei um pouco de festival. é isso que eu fui, foi no The Town. É, Ah, então, inclusive, foi no The Town. Que foi péssima já no organização. Interlagos, né? É isso, isso. É, eu não fui Você, no de Interlagos. você se livrou de ficar apertado por 3 horas até você realmente precisar encarar o que era necessário para É, não então. ficar mais. Eu adoro Interlagos, sou fã de corrida, mas pra. Assim, e eu sei que pra show funciona de maneira geral, pelo espaço. Mas ninguém que vai pra lá me fala que a experiência é, ó, muito bacana pra É. show. É muito bom pra ver corrida, mas pra show eles precisam melhorar um pouquinho. Vamos falar sobre várias coisas nessa edição do programa. Foi o fim das oitavas de final da Champions League, também tem Liga Europa, também tem Conference League, e também tem os grupos, né, da Libertadores que foram sorteados. Então, o plano é o seguinte, né, que algumas culturas também chamam de roteiro. A gente vai falar um pouco sobre os jogos que aconteceram essa semana, projetar os confrontos de quartas de final, passar para as outras competições europeias e depois falar um pouquinho sobre os grupos da Libertadores. Mas antes, a gente tem que falar sobre o novo campeão africano, porque a Confederação Africana anulou a vitória de Senegal na final da última Copa Africana de Nações, alegando que Senegal infringiu o artigo 82 do regulamento da CAN, que rege times que deixam o gramado sem autorização do árbitro, que Senegal de fato fez. E a punição, segundo o artigo 84 do regulamento da CAN, é WO e derrota por 3-0, a menos que o outro time estivesse com um placar mais favorável, né? Se vocês não se lembram, foi uma confusão danada a final da Copa Africana de Nações. Senegal teve um gol anulado no fim do jogo, depois marcaram o lance, né, que levou o Senegal a se revoltar, foi um pênalti também, né, no Brahim Dias. Eles saíram de campo, teve briga com a torcida, entre torcida e polícias, o Mané chamou os caras de volta, Senegal voltou para terminar a partida, o Brahim Dias perdeu o pênalti, foi para prorrogação, o Senegal fez um gol e se tornou campeão. A decisão ainda pode ser apelada no CAS, né? Dentro dos trâmites da CAF, ela é final, mas Senegal muito provavelmente vai levar essa decisão para a Corte Arbitral do Esporte. O que você achou dessa decisão da CAF? Foi justo? Pergunta difícil, né, Bonsa? O que eu fui ver quem é que entende do assunto pra falar. E eu vi o Andrei Kampf no UOL, escreveu no Lei em Campo, que é muito bom para quem quer acompanhar sobre direito desportivo. Basicamente, ele disse que tem base legal.
a decisão tomada tem base legal. Dito isso, um outro advogado europeu que trabalha com isso também disse que há duas interpretações possíveis. Porque você pode pegar o artigo 82 e considerar que Senegal abandonou o campo e abdicou da partida, mas tem interpretação que como eles voltaram, não poderia caracterizar abandono. Seria só se eles se recusassem a voltar ou jogar, enfim. Acho que a questão aqui pra mim é: se o árbitro tivesse encerrado o jogo depois que Senegal saiu de campo e ficou ali, foram 16 minutos, se o árbitro fala, bom, se não tem outro time, acabou, eu acho que ninguém reclamaria. Eu acho que seria uma decisão que mesmo Senegal não questionaria, porque os caras realmente saíram de campo. Como o árbitro não fez isso, o Senegal voltou a campo, Marrocos teve a chance de ganhar em campo, aí viu o Brahim Dias fazer aquele papelão de um pênalti patético e tudo mais, e aí perdeu. Eu sinto que, assim, pode até ter base legal, e de fato parece ter, né? E quem entende diz que tem, então eu acredito. Mas justo é uma palavra complicada, porque aí é isso, assim, se tem alguém que considera que a interpretação da lei pode não ser, da regra, né, que é o regulamento da CAN, pode não ser que eles abandonaram a partida, eu acho que vai ser isso. Inclusive, aí, me parece que vai ser essa argumentação de Senegal, né, pelo que eu vi, eles vão levar para a Corte Arbitral do Esporte e alegar justamente que o jogo foi retomado. Então, se você retomou o jogo, é porque não foi abandonado. Então, eles parece que vão usar essa argumentação. E aí tem alguns pontos, né? Primeiro, porque como é que os jogadores senegaleses vão devolver as medalhas? Já disseram que não vão devolver, assim. O técnico Pape Thiaw levou a taça para uma base militar de Senegal, né? E tem até foto dele lá. E vai ficar lá, aparentemente, a taça. Então, assim, para tirar de Senegal, meio que você vai ter que entrar em guerra com o Senegal. Mais ou menos esse o recado. Mas, assim, para além dessa parte que é um pouco anedota, assim, né? Quem é que vai considerar Marrocos como campeão? Se a gente, na hora que chegar na Copa e a gente for falar, o Brasil vai enfrentar o campeão africano, assim, você pode até ser legal, né? Mas legal do ponto de legal juridicamente, legal. Sim. Mas é difícil falar isso, né? Eu não escreveria isso hoje. Vai ser sempre um asterisco, vai ser sempre exigir contextualização, né? Assim, quando você for oficializar, tipo, você está fazendo, sei lá, uma lista dos maiores campeões africanos, você vai ter que enfiar lá Marrocos com o seu título, mas no espírito, né, e para as pessoas, e a gente vai lembrar e contar essa história como Senegal ganhando esse jogo. Eu acho que essa é a parte mais importante, porque tá bom, tem base legal, mas eu considero que regulamentos de futebol não são a Magna Carta, sabe? Tipo, você não precisa ser extremamente legalista com o que está escrito ali, você tem que usá-los para, lógico, organizar as competições e manter, né, um espírito de justiça e de qualidade, blá, 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 mas tem que servir o jogo, né? Tem que servir o campo, tem que servir para o Nino concorda. Para o que acontece dentro de campo, né? E dentro de campo, a partida foi concluída e Senegal ganhou a partida, né? Senegal ganhou a final contra Marrocos dentro de campo. Então, eu acho que tem uma questão importante, assim, interessante, de qual que é a interpretação de sair ou não, né, de campo. Se você sai por 30 segundos e volta, já é o suficiente. Se por 10 minutos, por 15 minutos, eu acho que é nesse terreno que os advogados vão acabar discutindo, né? E vão acabar tentando argumentar. Vai ser o ponto principal, né? Considerar que o Senegal realmente abandonou o jogo ou se ele
abandonou, mas depois voltou, então ele não se enquadra naquele artigo. Eu concordo com declarações de que foi inaceitável, de que foi ruim, que foi péssimo para a imagem do futebol africano, que não deveria ter acontecido, tudo isso. Mas eu acho que a punição tem que ser outra, né? Reverter o resultado do que aconteceu em campo, eu raríssimas vezes eu defendo. A sua câmera caiu aqui, eu não sei se para você caiu, mas... É que o gato sentou em cima do... Pode acontecer. Mas eu acho que tem... esse é um aspecto que é muito crucial, né, Bonso, em qualquer decisão de regulamento esportivo, que é preservação do resultado de campo, né? Isso... eu sei que até no artigo do Andrei, ele fala sobre... esse não é um princípio absoluto, né? A preservação do resultado de campo não é acima de qualquer coisa, mas ao mesmo tempo não pode. O resultado de campo tem que ser visto como algo que você só vai mexer numa situação emergencial e que isso não há nenhuma outra solução possível. E como eu disse, eu acho que se o árbitro tivesse esperado 10 minutos, que eu acho que é um tempo razoável, e o Senegal não tivesse voltado a campo e ele apita o fim do jogo, e considera que o Senegal abandonou a partida, eu entenderia. Mas assim, e aí o ponto aqui principal é entender o contexto. Porque o que você falou sobre regulamento é importante porque o regulamento é frio. Mas a gente tem que entender o contexto em que ele vai ser aplicado. O contexto dessa Copa Africana Marrocos estava sediando o torneio e houve várias reclamações ao longo do torneio de eles serem beneficiados com decisões que realmente, para quem assistiu, para quem acompanhou, viu, muitas decisões controversas. Não são erros assim, não é um roubo, não é isso. Mas assim, decisões controversas aconteceram a favor de Marrocos. Alguns que parecia que o árbitro estava só esperando um motivo para marcar. Um motivo mínimo para marcar um pênalti aqui, para anular um gol aqui, não precisava ser nada muito escancarado. Então esse era o contexto. E quando o árbitro marca o pênalti, aliás, ele não marca o pênalti, né? A gente discutiu isso na época. Ele não marca o pênalti que ele viu, né? Assim, o lance, na verdade, né? Ele viu o lance que o Brahim Dias reclama de ter sido puxado. Ele não marca o pênalti e aí ele vai para o VAR, porque o VAR recomenda a revisão. E ele, a partir da revisão do VAR, ele marca o pênalti. Um pênalti que é controverso. Eu vi gente até falando que achou que foi, mas a maioria das pessoas que viu achou que não foi. Então eu acho que esse contexto é importante, porque era isso. A gente estava numa situação que Marrocos era dona da casa, é acusada já antes desse torneio de ter uma relação muito próxima da CAF, né, a Confederação Africana de Futebol. Tem muitas decisões a favor de Marrocos que são controversas, e aí chega nesse ponto. Então aquela atitude dos jogadores de Senegal, é claro que tá errada. E como eu falei, se o árbitro fosse realmente rigoroso, ele teria acabado o jogo. Mas ele não acaba também por esse contexto. Também por esse contexto. Eu tenho certeza que ele não queria fazer isso porque ele sabia que se ele fizesse, ficaria marcado como uma decisão para beneficiar Marrocos. Os árbitros são pessoas, eles assistem as coisas, eles acompanham, eles não são alheios ao mundo. Então é evidente que ele sabia que existia uma pressão muito grande. Primeiro, uma pressão para Marrocos ganhar o título em casa, e é uma seleção forte, foi terceira colocada da Copa, e assim como também tinha uma pressão dos adversários dizendo que Marrocos estava sendo beneficiado e havia motivos para as pessoas desconfiarem. De novo, eu não acho que foi um roubo premeditado, não é isso. Mas é o time da casa. O time da casa é muito forte politicamente nesse momento na África. E as decisões estavam caindo para o lado de Marrocos. Era aquela coisa assim, um lance mais ou menos controverso, estava tudo para Marrocos. Né? Não foi um negócio assim, ele... o cara chutou uma bola num lado do gol e ele marcou o gol no outro. É óbvio que não foi isso. E nem acho realmente que é uma coisa premeditada. Assim, mandar o juiz roubar, não é isso.
mas a gente sabe que esse tipo de pressão acontece. É por isso também que time grande é geralmente beneficiado, é por causa dessas coisas. Nos lances que são mais divididas, né, que pode cair para os dois lados, a gente sabe que para qualquer pessoa pende a cair para isso, né? Então eu acho que esse contexto é fundamental para a gente entender por que o árbitro não encerrou o jogo e por que fazer isso agora, 60 dias depois, é muito pior do que encerrar na hora. Encerrar na hora causaria controvérsia, mas eu acho que seria mais aceitável, porque os caras abandonaram o gramado durante 16 minutos. Mas uma vez que o árbitro permitiu a retomada do jogo, me parece uma mexida que faz mal ao futebol. Ainda que eu entenda, do ponto de vista jurídico, ter base legal para fazer isso. Mas é aquilo, não, como você falou, regulamento não pode ser interpretado no vácuo. Ele tem um contexto. E sem esse contexto, a gente cai no legalismo estúpido. E aí a gente comete atrocidades, né? Vamos falar um pouquinho de Champions League. Deixa eu te contar para vocês os placares agregados dos confrontos das oitavas de final. 8-2 para o Paris Saint-Germain, 4-1 para o Liverpool contra o Galatasaray, 5-1 para o Real Madrid contra o Manchester City, 10-2 para o Bayern de Munique contra a Atalanta, 8-3 para o Barcelona contra o Newcastle, 7-5 para o Atlético de Madrid contra o Tottenham, 5-3 para o Sporting contra o Bodo Glimt, e aí chega o jogo do Arsenal. 3-1 para o Arsenal contra o Bayer Leverkusen. Acho que essas oitavas provaram um pouquinho, sabe quando a gente fala aquela coisa do mas não é só porque tem bastante gol que os jogos são bons, que os jogos são legais e tudo mais, falar tipo, essa rodada foi ruim, porque só teve não sei quantos gols. Acho que essa fase da Champions League provou que não é assim também, porque teve um monte de gol e, sendo bem sincero, foi meio chato, né? Principalmente a segunda semana, porque teve muito pouco mistério, né? Assim, o confronto mais próximo foi o Arsenal, em que, tipo, ele faz gol de cachorro, né? Cada gol vale 7, porque ninguém consegue chutar contra o gol deles. E teve a virada do Sporting, mas os outros confrontos, o Barcelona teve ali 45 minutos de mistério, depois deslanchou, e o resto nem chegou perto de uma remontada. De fato, eu sou muito favorável a isso. Assim, quando eu vejo um placar, sei lá, 5-3, o meu primeiro pensamento é pelada. Isso aí foi uma pelada. Eu nunca acho que... às vezes é um jogaço. Acontece de um 5-3 ser um jogaço. Mas quando eu vejo o placar, sem ter visto o jogo, a minha sensação é de pelada. E muitos jogos que eu acompanhei que acabaram 6-3, 5-3, essas coisas assim, é meio pelada mesmo. Nesses casos, eu acho que nem foi uma questão de ser pelada, foi uma questão de desequilíbrio mesmo, né? E como você falou, o Arsenal foi o placar agregado mais próximo, mas tem muito mais a ver com a característica do Arsenal do que em relação ao equilíbrio de forças, porque acho que ninguém tem muita dúvida de que o Arsenal é melhor do que o Leverkusen, e principalmente no segundo jogo, que no primeiro ainda passou uns maus bocados lá, mas no segundo jogo ficou muito claro que o Arsenal era melhor, mas assim, muito, muito claro. Até porque foi um bom jogo do Arsenal, mas... mesmo num confronto que era supostamente para ser muito equilibrado, de dois times bons, inclusive com o favorito sendo o Manchester City contra o Real Madrid, o que a gente viu foi o Real Madrid passando com tranquilidade, como se fosse, sei lá, o Newcastle, para usar o outro time inglês. Então, não teve muito equilíbrio mesmo, não foi tão divertido também. Eu acho que o confronto mais interessante acabou sendo o Bodo Glimt, porque foi o único que realmente teve uma virada, né? Que agora é engraçado, né, Bonsa? Mas remontada virou uma palavra em português já, né? As pessoas já usam remontada como... que é uma palavra do espanhol, né? Assim, não me incomoda, assim. Eu vi que teve gente que ficou brava. Não me incomoda, mas eu acho curioso, porque se você falasse remontada há 10 anos, as pessoas iam falar, que é isso? Mas eu achei que esse foi o único confronto realmente interessante, divertido, porque tinha uma vantagem muito grande.
Mas os outros, de fato, me pareceu muito claro ali. O do Bayern de Munique eu acho que foi um amistoso, né? Foi um grande amistosão lá no na Allianz Arena, porque ninguém esperava que a Atalanta sequer conseguisse vencer o jogo na Allianz Arena, quanto mais tirar uma diferença de 6 gols. É... Então era de se esperar que fosse um jogo morno mesmo. Mas eu esperava que pelo menos o Manchester City ia brigar pela honra, sabe? Vou ganhar o jogo no Etihad. Posso não classificar, mas fazer o Real Madrid sofrer um pouco. E no fim não sofreu, né? Assim, na verdade, ficou muito mais perto do Real Madrid fazer os 2-1, que aconteceu bem no finalzinho, do que o contrário. Então, não foram confrontos muito divertidos, assim, pensando no placar agregado e no mistério, né? Porque o segundo tempo do Barcelona também foi um amasso do Barcelona, né? E com erros horrorosos do Newcastle. Então, a gente espera, até pelos bons confrontos que se desenharam para as quartas de final, né, Bonsa, que seja um pouco diferente, até porque tem confrontos que tem cara aí que poderiam ser finais, né? Tem jogos aí que poderiam ser semifinais ou até a final mesmo. Você acha que sem dúvida o confronto mais interessante foi o do Sporting, e até é um confronto que eu acho que aborda um pouquinho coisas assim, meio intangíveis do futebol, né? Quando foi que quebrou o Bodo Glimt? Porque em qual momento que tipo, a confiança com que eles vinham jogando desapareceu e de repente eles notaram que eles. É mais ou menos o sapo voador, né? Que o passarinho tá andando perto de um sapo voador e fala pro sapo: Sapo, você tá voando! E aí o sapo cai. Ele, tipo, não tava percebendo. Quando ele percebeu que ele tava voando, ele falou, mas eu não voo. E aí, foi mais ou menos isso com o Bodo Glimt, né? Porque quando foi que eles perceberam que eles não deviam estar nas quartas de final da Champions League, né? Porque até então, ganhar de Atlético de Madrid, City, duas vezes da Inter, né? Não é nem que eles sofreram para eliminar a Inter, e abriu 3-0 contra o Sporting, né? Mas foi um jogo tão superior do Sporting na volta, né? Foi 3-0 sem nem tanta dificuldade, né? Terceiro gol ainda com uns 15, 20 minutos faltando, levou para prorrogação, ganhou na prorrogação. O Bodo Glimt atacou muito menos do que vinha atacando contra times francamente mais fortes do que o Sport. E isso me deixou muito curioso, né? Quando foi o momento que a confiança do Bodo Glimt quebrou? Acho que também parte do Sport também fez uma partida gigantesca, né? Se preparou, estava pronto para o momento. De qualquer maneira, nunca é fácil virar uma eliminatória como essa. As chances eram, né, que com tantos times entrando no jogo de volta com déficit de 3 gols, que pelo menos um deles ia conseguir uma remontada, e acabou sendo o Sporting. De qualquer maneira, brilhante campanha do Bodo Glimt. O orçamento dos caras talvez não pague um titular do Sporting, que nem é um time rico. O estilo de jogo do Bodo Glimt, os gols que eles marcaram, a maneira como eles jogaram, também não foi aquele tipo de zebra sentar lá atrás e ficar absorvendo pressão e contra-atacar. Eles foram para cima desses grandes times, era a primeira participação na Champions League, eles estão absolutamente de parabéns. Agora, aliás, você sabe que eles adiaram a estreia do norueguesão, era para ser no dia 14, que foi o último fim de semana, e a Federação Norueguesa, a Liga Norueguesa, na verdade, adiou o jogo de estreia do Bodo Glimt para eles se prepararem como estavam desde janeiro, né? Só para jogar a Champions League. Então eles vão estrear agora no fim de semana contra o Lillestrøm no campeonato norueguês, no domingo, mas eles já estão com uma rodada de atraso, porque era para ter estreado na última. E me parece que não foi uma questão física, né? Tem uma questão daquelas... isso que você falou, essa excelente analogia, Bonsa, tem uma coisa assim, o Sporting acreditou desde o começo que dava, que poderia fazer. Isso é fundamental para um time conseguir virar, né, o jogo, mesmo contra uma equipe que teoricamente é acessível. Você precisa primeiro acreditar que você vai fazer, né? E jogou para isso. Mas eu acho que tem um momento, especialmente depois do segundo gol do Sporting, me deu a sensação que o Bodo começou a pensar: será que a gente pode perder?
Porque eu tava com a sensação de que eles estavam meio administrando não no sentido de ficar lá atrás, eles nem ficaram na defesa enfurnados, nada disso. Eles não estavam conseguindo jogar, né? Porque o Sporting fez uma pressão. Mas eu fiquei com a sensação de que o time começou a sentir e errar mais também depois do segundo gol, porque ficou aquela sensação de que, putz, talvez os caras consigam empatar o jogo. Empatar o confronto, né? Nos 3-3. E eu acho que isso meio que abalou a confiança ali, porque eles pareceram não atacar mais com a mesma confiança, né? E passaram a ficar com medo de errar. E foi ficando pior. Aí depois do 3-0, então, aí, como dizem os antigos, foi-se o boi com as cordas, né? Porque aí a sensação, depois do terceiro gol, era quando o Sporting faria o quarto gol. Se era no tempo normal ou na prorrogação. Porque eu fiquei com a sensação que eles resolveriam no tempo normal ainda. E quase resolveram, né? E na prorrogação, assim, não durou muito, né? Foi rapidamente o quarto gol. Saiu ainda no primeiro tempo. E o Sporting mereceu, né? Se a gente pensar na campanha que o Sporting fez, vamos lembrar que o Sporting classificou direto para as oitavas, jogou muito bem na primeira fase, é um time que tem jogado muito bem, e tem um outro aspecto, né, Bonsa? Descobrir outro centroavante bom, o Luis Soares, 28 anos, seu maior feito era ter sido artilheiro da segunda divisão, e aí chegou no Sporting e tá lá, 32 gols em 41 jogos. É impressionante, né? Impressionante, né? E tem gente que vê esses números do Luis Soares e olha para o Gyökeres no Arsenal, que tem tido dificuldades ali de adaptação, e eu não concordo 100% com a tese de que ele só fez gol no Sporting porque era Liga Portuguesa, porque o Sporting, blá blá blá. Acho que tem questões de adaptação, tem questões de estilo de jogo do Arsenal. Não é que ele caiu também num time que cria 800 chances claras por jogo. Mas parece ter alguma coisa no Sporting, né? Que os caras chegam lá e são potencializados, né? Esses centroavantes. Porque é isso, o Luis Soares era um centroavante razoável, assim. Era um cara que tinha muitas campanhas na segunda divisão espanhola. A seleção colombiana mesmo foi encontrá-lo recentemente, né? Acho que deu chance lá atrás, mas mesmo depois do ocaso do Falcão, e sem ter um centroavante, assim, que você olhava na Colômbia, né? Muitas vezes, quando você olhava para o time da Colômbia, falava, putz, falta um centroavante aqui. Com um centroavante e com o Luiz Dias, o James Rodrigues, esse time pode... E não chegava no Luis Soares. Ele vai pro... Ele jogou na primeira divisão espanhola também, né? Não foi só na segunda. E é contratado e aos 28 anos explode, fazendo números espetaculares com a camisa do Sporting. Não acho que os gols do Gyökeres foram só o sistema do Sporting e só a superioridade do Sporting em Portugal, etc, etc. Mas eu acho que tem alguma coisa ali que realmente, do estilo de jogo, né, que vem desde o Rubem Amorim, que potencializa os centroavantes dos Leões. Não foi só isso, mas isso ajudou, né? É basicamente isso. Exatamente. A gente teve também Barcelona, Bayern e PSG, né? Mostrando essa sua veia avassaladora, que eu acho que é o que os difere um pouquinho do Arsenal, né? Eu acho que você pode colocar, a gente vai falar daqui a pouco sobre os confrontos, mas eles mais ou menos em um patamar de igualdade, mas né, as características são diferentes, né? E tem alguns jogadores decidindo bastante, como o Harry Kane, 47 gols em 39 jogos, é um negócio muito absurdo. Parece mentira, né? Parece mentira. E favorito, imagino, a bola de ouro, se a temporada europeia terminasse agora, porque o Bayern na minha opinião, o melhor time da Europa nessa temporada. Isso acaba sendo decidido pros critérios da bola de ouro pelos títulos, né? Tipo, não adianta o Bayern ser o melhor time da temporada europeia até as semifinais da Champions League. Se ele não é campeão europeu, o bola de ouro vai ser provavelmente de quem for. Mais ou menos assim que funciona. Exceto que esse ano tem Copa do Mundo, né? Então, por exemplo, a candidatura do Kvaratskhelia está ameaçada. Mas outros jogadores, o próprio Rafinha jogando bem, acho que não no mesmo nível anterior, mas até porque ele teve lesões, ele perdeu alguns jogos, mas também decidiu
a favor do Barcelona, né, no momento necessário, com um passe brilhante ali, né, para o 4-2, que foi mais ou menos o gol que matou a partida. O Vinícius Júnior também decidindo pelo Real Madrid, também não imagino que está em campanha de bola de ouro, mas são dois brasileiros que vão chegar na Copa do Mundo, não sei se bem, porque ainda tem meses até lá, né, mas nesse momento eles estão jogando bem, eles estão sendo decisivos para os seus times nos jogos que mais importam. Pra quem cobra, né, ou sente falta, ou fica procurando, dizendo, gritando para o vento que cadê os protagonistas, brasileiros protagonistas na Europa? A gente sabe que é um pouco bobagem isso, né? Normalmente quem fala isso não assiste muito futebol europeu, né? Mas o Rafinha, eu defendo, e eu lembro que a gente chegou a discutir isso, eu acho que o Rafinha, inclusive, é mais importante para o Barcelona que o Yamal. O Yamal é muito mais craque e decidiu muitos jogos na temporada passada, mas eu acho que na regularidade o Rafinha é melhor para o Barcelona, é mais importante. Acho que os dois são importantes. Mas a gente pode continuar sendo amigo. O ponto é que o Rafinha tá jogando bem, né? O Rafinha é um jogador importante, tem sido um jogador muito regular do time quando tá em campo, né? Ele até sofreu com lesão, mas ele tem jogado, né? E eu acho que ele tem se candidatado a ser não só um destaque, não só titular do Brasil, como um destaque do Brasil na Copa do Mundo. O Vinícius não é muita novidade que ele vá bem, faça jogos decisivos. Ele já é o brasileiro, eu até esqueci de pegar essa estatística, mas ele já era antes desse jogo um dos brasileiros com mais gols em mata-mata de Champions. Não é pouca coisa, assim, tudo bem, ele tá no Real Madrid, beleza, mas assim, ele já fez gols em 2 finais de Champions League. São pouquíssimos jogadores que metem gol em 2 finais de Champions. A gente tá falando de gente tipo Cristiano Ronaldo e Messi. E é óbvio que o Vinícius não tá no patamar de Cristiano Ronaldo e Messi. Ninguém aqui vai falar isso. Tô dizendo que, assim, é esse nível de feito que quando a gente tá falando desse tipo de coisa, né? Não é fácil de acontecer. Então, assim, são 2 jogadores, pelo menos, em excelente nível e que estão fazendo bons campeonatos e sendo decisivos, né? E o Kane, assim, o que ele tá fazendo ele vai chegar em marcas de gols pelo Bayern de Munique que alguns levariam uma década para chegar, né? É um negócio assustador o que ele tá fazendo. Eu acho que até vai chegar um ponto que o Kane vai querer voltar para a Inglaterra para bater o recorde do Alan Shearer, né? Então vamos ver como vai ser isso também, porque eu acho que isso vai começar a ficar na cabeça dele. Pô, tô metendo gol a roda aqui na Bundesliga e o recorde do Alan Shearer tá perto, né? Tá relativamente perto. Então acho que ele vai querer fazer isso um dia. Aí eu tenho que dizer pro Kane, também não é tenta encontrar o sistema do Sporting na Premier League, né? Porque tipo, no Bayern de Munique também os centroavantes tendem a fazer gols, né? É verdade. Ele tá fazendo mais do que qualquer um, né? Ele tem 132 gols em 135 jogos. Ele tá caminhando para bater o recorde do Lewandowski, aí vai depender muito de se ele vai jogar todas as últimas rodadas da Bundesliga, né? O Bayern já é praticamente campeão, então outras questões aí. Mas assim, escolhe bem o time que você vai voltar para tentar bater o recorde do Alan Shearer, porque você não tá ficando mais jovem e você tem, posso dizer isso, você tem ligações afetivas com clubes que nem sempre oferecem as melhores condições de trabalho aos seus profissionais. Então, pode ser que tenha um problema aí. Falando na Inglaterra, foi mais um fracasso do Guardiola na Champions League, né, Lobo? O Guardiola é muito ruim como treinador, ele só ganhou a Champions League 3 vezes. E eu fico muito louco com toda vez que ele é eliminado, né? Eu acho que é um pouco o testamento do que se espera do Guardiola, né? Quando ele perde um jogo, é tipo, uau! Eu achei que esse cara era imbatível. Mas tem uma questão micro, que não é a melhor temporada dele, é uma temporada em que ele claramente deu um passo atrás, né? A história do Guardiola, tanto quanto a história da maioria desses grandes treinadores, o Klopp também era assim. De vez em quando tinha uma temporada, que nem a anterior do Manchester City, que era meio que de transição, né? Que assim, quebrou, os jogadores quebraram, o time acabou, a gente precisa reformular o time, né?
esses treinadores passam muito tempo. Ferguson também, Bobby Paisley, todos esses caras ficaram 25 anos nos seus clubes. Só que e melhorou de lá para cá, né? Claramente foi uma transição, essa aqui tá bem melhor, mas ainda não tá naquele nível, né? Então tem essa questão de tipo, tem uma questão razoável do Guardiola ainda é o mesmo. Mas é sempre, tipo, a galera fica numa cobrança e numa de mas ele só ganhou 3 Champions Leagues em 18 anos. Só tem uma pessoa que ganhou mais do que isso. E ela ganhou ao longo de 25. Então também, assim, o Guardiola ainda tá no ritmo do Ancelotti, para começar. Tem alguns, lógicos, treinadores que tiveram situações mais específicas e que ganharam 3 em menos tempo, né? O Zidane ganhou 3 em 5 anos de trabalho. Ele também treinou o Real Madrid. E foi ali também uma questão bem, assim, ele pegou um time, ele conduziu muito bem esse time, era um momento que o Real Madrid estava dominante, tinha tudo isso. Bobby Paisley ganhou 3 em 9 anos, também. Também um momento de domínio do Liverpool. São feitos impressionantes. Você pode argumentar que todos esses treinadores tiveram carreiras melhores na Champions League do que o Guardiola. Eu não acho que se eu fizesse um ranking dos melhores treinadores da história da Champions League, talvez o Guardiola não fosse o primeiro colocado. Eu até admito isso. A questão é que ele ainda tem toda a carreira dele por ligas nacionais, que nenhum desses treinadores teve, né? No mesmo sentido. O Bob Paisley até em proporção teve, mas o Zidane não teve, né? O Zidane ganhou uma liga, uma ou duas, agora eu nem lembro, mas não ganhou, tipo, poucas. Ele trabalhou 3 ou 4 anos. O Guardiola, ele tá na sua 17ª temporada, né? A primeira foi 2008 e 2009. Foi 4 com o Barcelona, 3 com o Bayern, e ele tá indo para a 10ª no Manchester City. Ele ganhou 12 títulos nacionais, acho que é isso. É um negócio absurdo, é um aproveitamento absurdo. Basicamente, se ele não pega, se não é essa temporada de transição, e se não acabou de chegar, né? Ele perde para um Real Madrid especial, né? Aquele do Mourinho, que fez 100 gols, o BBC, blá, 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 blá. Ele perde o primeiro, quando ele chega na Inglaterra, né? Que ele ainda está reformulando todo o elenco. Ele perde um que o Liverpool ganha 24 das primeiras 25 rodadas. Então, fazer o quê? E ele perde o último. São esses os que ele perdeu, né? E ainda essa é a 17ª temporada, né? Ele pode ganhar ainda, né? E ganhar 13 em 17. Então, assim, isso também tem que computar, né? Não dá para ser só Champions League, só Champions League, só Champions League, porque a Champions League é isso. Você arma um esquema contra o Manchester City, contra o Real Madrid, faz bons 15 minutos, o Valverde dá um drible da vaca no seu goleiro e acabou o jogo, sabe? É assim. A Champions League é fascinante, em parte por causa disso. E ele ainda tem 3 títulos. Se ele nunca tivesse ganhado essa bagaça e fosse o melhor treinador da história, tivesse batido na trave várias vezes, eu admitiria que era uma narrativa cativante, uma narrativa que eu gostaria de acompanhar. Mas não é, ele já ganhou 3 vezes, ele chegou em outra final, ele ganhou com 2 clubes diferentes, ele ganhou sem o Messi, e toda vez que ele é eliminado, essa história volta. É um pouco, é isso, é o atestado da qualidade dele, né? Não tem muito o que dizer disso. Eu acho também que ele tá um pouco cansado, sendo honesto. A gente vê até, ele parece com muito mais saco cheio do que a gente já viu em outras temporadas. Ele já disse, inclusive, que quando ele sair do Manchester City, ele vai dar um tempo, né? Ele vai ficar um tempo parado, provavelmente para recarregar um pouco as energias, e cada vez mais eu acho que vai ser depois dessa temporada, embora ele tenha mais um ano de contrato, né, até 2027. Me parece que ele não tá mais muito afim de ficar fazendo esse trabalho, até porque ele vai precisar mexer mais no elenco, né, se ele ficar mais uma temporada. Tá claro que vai precisar de uma mudança talvez maior do que se imaginou no começo dessa, né? Que talvez essa mudança já tivesse acontecido e na verdade vai precisar acontecer mais. E até pela temporada que está acontecendo, é muito provável que alguns jogadores queiram sair, né? Queiram buscar outras coisas e tudo mais. Então, eu acho que é isso, é um atestado da qualidade dele, porque
Eu entendo que ele inventa, a gente falou isso no último programa, me parece que ele não acertou no jogo de ida, né? O jeito que ele escalou e montou o time. E ele faz isso com alguma frequência também. Mas eu acho que vários técnicos fazem isso também, né? Não é que é só ele. Tem Não, técnicos que são, e né? além disso, tem vários técnicos que não inventam e perdem na Champions E League também. perdem, né? Então, tipo, pergunta pro Antônio Conte, ele nunca inventou no mata-mata de Champions O, League. o Simeone. O Simeone é o técnico talvez menos inventor em relação ao jeito e tal. E ele perde mais do que ganha. Aliás, é o padrão, né? Eu vi, inclusive, uma discussão que eu tive esses dias que eu participei, né? Que era assim: o Brasil tem mais chance de perder a Copa do que ganhar. Sim, estatisticamente, todos os times têm mais chance de perder do que ganhar, porque só tem um que vai ganhar de 48. Então, O Real Madrid, que tem uma quantidade absurda de títulos europeus, perdeu mais Champions League do que ganhou. Então, você tem que ganhou 15. Perdeu então. 55. Mesmo que todos os times não tenham uma chance igual, mas se você pegar 3, 4, 5 seleções, que são as mais fortes, a chance delas perderem é maior do que ganhar. Cara, digamos que vai estar uma entre essas 5 vai ser campeã. Sim, então é uma de 5 chances você tem de ganhar. É mais fácil perder do que ganhar. Vale pros favoritos da Champions também, né? E esse ano a gente nem tratava o Manchester City como favorito ao título, né? A gente falou sobre favorito neste confronto. Mas se esse Manchester City pega o Arsenal, o Bayern de Munique, a gente provavelmente trataria o Manchester City não como favorito, como, né, o outro time seria favorito. Então era mais que esse confronto a gente esperava mais, né? Mas aí entra numa outra coisa, né, Bonsa? Existe um tal de Real Madrid que, assim, não existe crise pro Real Madrid na Champions, né? Quer dizer, pelo menos depois que acabou aquela crise da 10ª, né? E eles encerraram aquele jejum que caía sempre nas oitavas de final, né? Foram 8 anos seguidos. Depois que acabou isso, né? E eles ganharam a 10ª lá em 2014, eles se tornaram o maior bicho-papão da Champions, né? Seja na condição que for. Saudades daquele tempo. Vamos falar dos confrontos das quartas de final, então. E eu acho que uma das coisas que me chamou a atenção é que, como eu disse, eu acho que tem 4 times que estão acima dos outros nessa temporada europeia, né? E mesmo esses 4 dividem em 2 patamares, né? Eu acho que é o Arsenal e o Bayern de Munique, que são os mais regulares, né? De maneiras bastante diferentes, né? O Bayern, como a gente disse, avassalador, atropela seus adversários, blá blá blá. E o Arsenal de um jeito bem mais controlado, físico, mudou, blá blá blá. Mas os melhores, acho que foram os 2 ao longo da temporada que foram mais regulares. Aí você tem PSG e Barcelona, que atingem os picos, né? Tão altos quanto os desses times, mas sofreram mais com irregularidades ao longo da temporada. E também foram os 2 dos principais que mais sofreram com problemas físicos, que mais sofreram com lesões. Basicamente, todo mundo do PSG teve uma lesão nessa temporada. O Dembélé, até fui olhar, a maior sequência dele na Ligue 1 foi 6 jogos nessa temporada. E em 2 ele foi reserva, né? Então ele não tem conseguido jogar com regularidade nem no campeonato francês. E o Barcelona também teve vários problemas de lesão e também em vários momentos exibiu cansaço, mas eu acho que esses 4 estão acima dos outros nessa temporada. E quis o destino que cada um tenha caído em uma das quartas de final. Então isso facilita bastante a minha análise sobre quais são os favoritos, né? Porque se cada um caiu ali, eles são os favoritos, cada um tem um confronto de quartas de final para chamar de seu. Começando por esse, que acho que é o mais chamativo, né? Que é esse midiático. Midiático, esse Bayern e Real Madrid. A questão é justamente essa: quanto de mística que o Real Madrid vai precisar para eliminar o Bayern dessa vez, né? Porque contra o City, por exemplo, só precisou de 3 gols do Valverde. Na outra vez que eles se enfrentaram, inclusive, eu tinha até esquecido disso, o Joselu saiu do banco de reservas e marcou 2 gols, basicamente nos acréscimos, aos 43 e aos 50 e pouco, para virar o jogo contra o Bayern de Munique. Assim, o Bayern de Munique estava ganhando a eliminatória, de repente veio o Joselu, e vai ter pensado, agora ganhamos, né? O Joselu entrou em campo. E o Joselu foi lá e marcou 2 gols e virou para o Real Madrid. Eu acho que vai precisar de um nível Joselu de mística,
porque o que os dois apresentaram nessa temporada é bastante distante, né? O Bayern de Munique tem sido um time fantástico, talvez o melhor em muito tempo, né? Talvez o melhor desde o Heinz ou desde o Guardiola. Teve o do Flick também, que foi bem mais acho que tá na briga, mas tá nesse nível de desempenho e de recordes. E do outro lado, você tem um Real Madrid que se preparou para a temporada para ter o Xabi Alonso, passou por vários momentos conturbados, discussões na imprensa, teve troca de treinador, vem o Arbeloa, também jogadores machucando, né, se machucando bastante, principalmente na defesa, que não consegue ter uma regularidade tão grande. Você olha até os resultados do Real Madrid, tem várias vitórias, mas parece que eles são sempre sujeitos a, de repente, perder do Osasuna. E é um time que tem muitos desses altos e baixos. E, ao mesmo tempo, também tem uma memória institucional para jogar mata-mata de Champions League, que é sem precedentes, né? Como administrar o jogo, os momentos de atacar, os momentos de se arriscar um pouco mais, e tem dois jogadores brilhantes e decisivos, né, em Mbappé e Vinícius Júnior. Então, eles têm como ganhar a eliminatória, mas, para mim, o Bayern de Munique é bem favorito. Assim, numa situação de CNTP, né, o famoso CNTP, condições normais de temperatura e pressão, o Bayern de Munique elimina o Real Madrid. O Bayern de Munique é mais time que o Real Madrid. Só que o problema é justamente esse. O Real Madrid quebra a CNTP toda hora, né? Assim, é um negócio impressionante. Não existe condições normais para o Real Madrid, né? A gente já viu isso várias vezes em várias temporadas, e até como tá na newsletter hoje que você escreveu, teve times mais organizados, que não eram brilhantes, mas eram mais organizados. Teve times menos organizados. Teve times com o Cristiano Ronaldo fazendo milagre. Teve tudo isso. Esse time é um time difícil de classificar, porque ele não é exatamente um time organizado. Não é um time exatamente que tem... como a gente falou, o Vinícius não faz uma temporada de bola de ouro, como a gente já viu. Ele é muito bom, pode decidiu nesse jogo, decidiu em outros jogos da temporada, mas não é uma temporada super regular do Vinícius, né? E mesmo assim, é um time que a gente não pode subestimar, né? Porque é um time que, é isso, de repente surge a Wild Valverde, faz 3 gols num jogo, né? É um negócio maluco. Quando o Real Madrid eliminou o Bayern com gols de Roselu, é meio que ganhar o truco com 7, né? Assim, é uma coisa meio... não é normal, né? Assim, não é habitual. E não é nada contra o Roselu, assim, ele é um centroavante competente aqui. Pra esse nível, a gente tá falando do Kane, né, por exemplo. Na época não era o Kane no Bayern, mas enfim, você tem jogadores de um nível altíssimo, né? Então... O Roselu é um jogador muito competente para um certo nível de futebol, mas tanto que ele não era titular do Real Madrid. Por isso, se a gente estivesse falando do Benzema, né, era uma coisa, né? O Benzema decidiu o jogo no final. O Rodrigo, quando decidiu o jogo contra o Manchester City, mas é o Rodrigo, né? Um cara que todo mundo sabe que tem talento pra caramba e tal. Eu acho que vai ser difícil pro Real Madrid, vai precisar de mais do que a mística. Eu não duvido que eles tirem a mística do bolso, porque eles tiram com frequência, né? O Henry chegou a dizer que ele, se ele vestisse a camisa do Real Madrid, cresceria cabelo nele, né? É uma coisa maluca, assim. Ele falou que nunca vestiria porque ele, né, jogou no Barcelona e tal, mas é mais para exemplificar que eu não sei o que acontece com esse time na Champions. Porque é isso, nada indicava, né? Então, assim, na teoria, o favorito é muito claro, né? Como você disse, os confrontos têm favoritos claros. E o Bayern é bastante favorito, inclusive ao título. Eu acho que o único time que chega perto desse nível é o Arsenal, por motivos diferentes, com um caminho diferente. Mas a Champions não é sobre quem é melhor na teoria, é quem consegue ganhar os jogos na prática, né? Tanto que um dos outros confrontos que tem um favorito claro é Barcelona e Atlético de Madrid, e eles acabaram de fazer isso e deu Atlético de Madrid, né? Então, eu olho e falo, acho que Barcelona é favorito, mas o Atlético de Madrid acabou de ganhar um confronto em 2 mãos contra o Barcelona pela Copa do Rei. E acho que esses confrontos, principalmente Flick versus Simeone, têm sido bem marcantes, porque eles são completamente malucos.
né? A quantidade de gols que tem saído em Atlético de Madrid e Barcelona nesse último ano e meio é absurda. Em parte é porque o Flick joga com um estilo que favorece coisas que o Simeone gosta de fazer, né? Porque esse também é um Atlético de Madrid diferente, né? Não é mais um Atlético de Madrid da retranca e de bola longa o tempo inteiro, é um Atlético de Madrid que está se impondo mais, né? É engraçado que as pessoas cobravam a mudança de estilo do Atlético durante muitos e muitos anos e meio que não perceberam o que está acontecendo, ou que já aconteceu, mas até você olha para as estatísticas, é um time que mantém mais posse de bola, é um time que, assim, a defesa não é mais tão boa. A defesa do Atlético de Madrid não é daquele nível. O Atlético de Madrid sofre gol faz 4 anos, né? E demorou um pouco para a gente perceber que agora essa é a nova realidade, né? Não foi um ponto fora da curva, né? Um bug da Matrix. Esse time é um time que está jogando de uma maneira mais aberta mesmo. Mas quando pega um Barcelona que se coloca a sua linha tão alta e que naturalmente permite a qualquer adversário ter menos posse de bola, porque eles recuperam o tempo inteiro, eles abafam o tempo inteiro, aí volta a memória muscular, né, daqueles outros Atléticos de Madrid, e você tem que, ao mesmo tempo, conseguir se defender, como o Atlético de Madrid fez relativamente bem no jogo de volta da Copa do Rei, mais no jogo de ida, e tentar atacar em contra-ataque. Mas aí não é uma questão de Atlético de Madrid, é uma questão de todos os times que jogam contra o Barcelona, porque o Barcelona te obriga a jogar em meia quadra, né? Ele te obriga a defender em meia quadra, porque ele joga com a linha lá em cima. O Simeone foi brilhante no jogo de ida dessa semifinal em armar o seu time para fugir da pressão, atacar em velocidade pelos lados, com chegada na área, para fazer os gols que construíram essa goleada de 4-0. Vamos ver se o Flick vai ter uma contra, se ele vai fazer isso de novo, né? Primeiro, o Simeone, e se o Flick vai ter uma resposta para isso. Acho também que tem uma discussão em Barcelona se o estilo do Flick realmente rola com Champions League. Ele é campeão europeu? Ele é. Foi um campeonato diferente que ele ganhou. Foi um Final Four, né? Foi um Final Eight, né? Que levou todo mundo para o mesmo lugar, era jogo só de ida, não tinha torcida, o desgaste era outro, né? Porque ele ganhou a Champions League da pandemia, né? Então, assim, ganhou, que nem o título do Lakers no basquete. É campeão, mas eram condições diferentes. E principalmente na temporada passada, né, em que o Barcelona chega com bastante moral contra a Inter, e o confronto é super épico, e eles acabam ficando um pouquinho para trás, né? Perderam acho que 7-6 no confronto direto, no placar agregado. Tem um pouco de dúvida se é sustentável num mata-mata, para um confronto de duas mãos. Não foi na semifinal da Copa do Rei, e agora eles vão tentar de novo. Eu diria, inclusive, que o Barcelona do Flick é mais radical do que o Bayern de Munique do Flick, né? O Bayern de Munique do Flick era mais precavido defensivamente, né? Tinha mais recursos defensivos no lugar para evitar esse tipo de coisa. Esse Barcelona é muito mais avassalador ofensivamente, mas ao mesmo tempo é muito mais exposto também. E eu acho que até tem a ver com a própria característica dos jogadores e do Barcelona como um todo, né? E do futebol espanhol e tudo mais. É um time que é muito mais exposto. É um pouco assim. É como se o Atlético de Madrid tivesse, nos seus melhores dias, né? Claro, meio que o antídoto pro Barcelona, né? Então o Barcelona pode golear o Atlético de Madrid se consegue um gol cedo, se consegue matar ali os contra-ataques e tudo mais, mas também se toma o gol cedo, pode desmoronar completamente, porque um dos maiores problemas desse time do Flick, desde que ele assumiu, é que o time não consegue sair do buraco, né? Então assim, na hora que tomou o gol no jogo da Copa do Rei, não entendeu o jogo, né? Eu não diria nem que não entendeu, eles não souberam como resolver aquele problema. Talvez eles tenham entendido, porque eu acho que os jogadores do Barcelona e o próprio Flick são bem inteligentes, eles entendem o que está acontecendo, mas eles não souberam como resolver. Então assim, tá no jogo, essa linha alta tá matando a minha defesa, porque o Atlético de Madrid tá me machucando nisso. Como eu mudo?
E o time não parece ter um plano para momentos que isso acontece. Contra a Inter foi isso também, né? A Inter machucava muito o Barcelona nos contra-ataques e não pareceu, nem no primeiro, nem no segundo jogo, que o Barcelona tinha um antídoto para isso, né? Tinha como melhorar esse aspecto. Todo o ataque da Inter era um inferno para o Barcelona. E como em alguns momentos, nem sempre isso acontece, porque justamente o Barcelona tem uma capacidade goleadora de atropelar os adversários. Mas quando isso não acontece, não parece ter um plano B mais claro, né? Mais que o time pode tirar do bolso e falar, beleza, pessoal, não tá dando certo, muda aqui, vira o lateral esquerdo, vai ficar, enfim, alguma. O que você vai fazer? Não parece que eles sabem jogar de um outro jeito, né? Todo sistema tem, lógico, né? Falhas, lados bons e lados negativos, né? E todo sistema, quando falha, expõe esses problemas. O problema é que o dos Flick, quando falha, o adversário pega a bola e fala: Nossa, é tão fácil jogar futebol, né? Porque basicamente ele pega a bola no campo de ataque e não tem ninguém em volta dele. Então, essa questão. Falhou essa temporada contra o Sevilha. Eles levaram 4 gols do Sevilha. Não sei se você já olhou a tabela de La Liga. Tipo, o Sevilha não é um bom time. Com um jovem chamado Alexis Sanches, inclusive. Com um jovem chamado Alexis Sanches. Falhou ali, não era um bom dia. Tipo, depende muito do material humano. Sempre depende do material humano. Mas do Flick depende muito da pressão funcionar. Depende de você de não permitir que o adversário tenha tempo e espaço para pensar e para tentar e para lançar o contra-ataque, para lançar a bola nas costas da defesa do Barcelona. Quando tem, é muito perigoso. E o Atlético de Madrid parece bem equipado para tentar explorar isso. Os outros 2 confrontos, né? Acho que o PSG também favorito contra o Liverpool. A gente já falou várias vezes, quando é que o PSG vai aparecer? Blá, 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 blá. Tá meio que aparecendo. Acho que o confronto contra o Chelsea tem algumas ponderações. Foi mais equilibrado do que 10, 7 a... Até esqueci quanto foi, 8-2. Mais equilibrado. O placar, mesmo esse placar do Stamford Bridge parece absurdo pro que o jogo foi, absurdo, né? A gente sempre contextualiza os números, mas tipo, o Chelsea teve mais XG do que o PSG nesse confronto, ao longo dos 180 minutos. Que é absurdo, né? O Chelsea teve 2 e pouco, fez 2 gols. O PSG teve 2 e fez 8. Então, tipo, acontece às vezes, tipo, finalizaram muito bem, né? Assim, só ver 2 dos gols, né, Bonsa? O segundo e o terceiro gol foram gols na gaveta, né? Os caras chutando da entrada da área na gaveta. É um negócio super difícil. Mesmo para um jogador de nível altíssimo, como é o Doué, não é toda hora que você acerta uma bicuda na gaveta, né? Exatamente. E, assim, o Liverpool fez um ótimo jogo contra o Galatasaray. O Szoboszlai, mais uma vez, brilhante. Ele tem sido, de longe, né, o melhor jogador dessa temporada. Eu tive um momento no jogo em que eu até mandei mensagem para um amigo e falei: sabe o que acabou? O Salah. Porque estava difícil, né? Ele teve alguns lances em que, assim, ano passado era caixa, mas ele parece sempre um passo atrás, né? Tá faltando um passo, ele tá chegando um passo antes. E isso acontece quando você tem 33 anos, você nunca sabe quando vai acontecer, né? O Lewandowski aconteceu nessa temporada. Até a outra ele tava de boa. E de uma hora para outra, né, Uma Bonsa? hora Porque pra até a outra. temporada passada ele tava voando. Exatamente, acontece, tudo bem. E aí ele foi lá e meteu um gol na gaveta, bem ao estilo Salah. Mas assim, você vai precisar mesmo de um Salah um pouquinho mais letal para enfrentar o PSG, porque o PSG é favorito. Eu acho que o Liverpool fez o seu melhor jogo na temporada contra o Galatasaray. O volume de jogo foi enorme, a criação foi enorme, poderia ter ganhado até por mais. Defensivamente não sofreu, beleza, o Osimhen machucou e isso ajuda bastante, mas foi um jogo muito controlado, né? O Liverpool ele tá sujeito a apagões, do nada perder o controle do jogo, isso não aconteceu. Eu acho curioso no momento que todo mundo discute por que os clubes ingleses vão bem na Europa e não na Premier League, né? O Liverpool é melhor na Europa do que na Premier League, né? Na verdade, é ao contrário, né? Porque agora é ao contrário, eu esqueci, que mudou junto com a virada do ano, né? Junto com. Que agora. Por que os clubes ingleses não vão bem na Europa, né? Porque agora todo mundo perdeu. Mas o Liverpool
tem uma campanha bem mais regular na Europa nessa temporada do que na Premier League. Né? Na Europa perdeu um jogo para o PSV que foi absurdo, mas as outras 2 derrotas são para o Galatasaray em Istambul, onde ele, inclusive, curiosamente, tem muitas dificuldades historicamente, mas ganhou da Inter, ganhou do Atlético, ganhou do... Não, é sério, contra o Galatasaray ele tem, nem foi uma piada. Contra o Milan em Istambul ele tem um bom histórico, contra o Galatasaray em Istambul o histórico é um pouquinho pior. Mas ganhou da Inter, né? Ganhou jogos grandes na fase da Liga e teve essa partida. Mas o Liverpool da temporada passada, que chegou melhor para esse confronto, e inclusive tem muito torcedor que acha que ali foi o ponto da virada, depois dali o Liverpool não jogou mais da mesma maneira, mas o título já estava garantido na Premier League, então ninguém percebeu. Mas aquele já não conseguiu lidar com o PSG a 100%, né? Foi para os pênaltis, mas o PSG foi o melhor time do confronto. Esse, mesmo que o PSG esteja um pouquinho abaixo daquele, eu também acho que não consegue lidar. Mas é isso. Também é um time que tem a sua mística, também é um time que tem sua camisa na Champions League, tem os jogadores, vai precisar fazer partidas perfeitas, senão vai provavelmente ser eliminado. O Liverpool historicamente tem bastante dessa mística europeia, né? As noites de Anfield e tudo mais. Talvez no período que a gente falou, né? Menos do que o Real Madrid, porque o Real Madrid de 2014 para cá, né? Quando acabou com o jejum, virou um negócio muito avassalador. Mas historicamente, até num período mais amplo, acho que o Liverpool tem tanto quanto o Real Madrid, assim, de Europa, considerando as outras competições europeias que até os anos 90 tinham um peso bem maior do que hoje, né? Porque hoje todo mundo vai para a Champions League, naquela época o segundo colocado ia jogar a Liga Europa, enfim, a antiga Copa da UEFA e tudo mais. Eu acho que é difícil imaginar esse confronto muito diferente disso que você falou. O PSG é um time melhor, é um time mais preparado, mesmo não estando no nível do ano passado e com todas as ressalvas que são importantes de fazer. O time não teve férias, enfim, teve todo um processo complicado em relação ao time não ter folga, e isso mentalmente até, eu acho que não só fisicamente tem um problema, né, do Mundial de Clubes e da Copa do Mundo de Clubes e do Mundial, né, do Intercontinental, e todo o peso, né? Quando você tira um peso do tamanho que o PSG carregava, é muito difícil você retomar, né? É aquela história que a gente já ouviu várias vezes de técnicos, inclusive do Guardiola, falando. Convencer alguém de escalar o Everest é difícil. Convencer alguém que acabou de escalar o Everest para fazer de novo é muito mais difícil, né? Porque convencer o cara a conseguir essa glória é muito bom, mas é difícil de novo. Mas esse PSG parece ter retomado um pouco da sua veia avassaladora, né? Avassaladora em jogo, né? Embora a gente tenha falado desse confronto do Chelsea, o placar foi muito mais elástico do que o confronto indicou, mas esse time do Liverpool pode tirar boas atuações. Acho que a grande questão o Liverpool consegue tirar algumas das suas melhores, talvez a melhor, como foi essa contra o Galatasaray, 2 vezes contra o PSG, porque no confronto do ano passado foi o contrário, né, Bonsa? A disputa foi para os pênaltis, mas assim, não deveria ter ido, né? O PSG no primeiro jogo só não fez um placar importante porque o Alisson fez uma das partidas mais importantes da carreira dele, né? E no jogo de volta também o PSG poderia ter vencido em Anfield e acabou que não rolou. Jogou bem melhor no jogo de volta. Jogou melhor. Melhor do que jogou no primeiro, né? O PSG foi melhor ao longo do confronto, mas jogou melhor do que no primeiro. Então é uma situação... Eu não acho que vai ter uma diferença... imagino que não vai ter uma diferença tão grande, porque eu acho, até porque o Liverpool não tá 100% na Premier League, não tá na disputa pelo título, que como a gente tem falado aqui constantemente, a briga no título da Premier League exige muito fisicamente, mentalmente e tudo mais, e como o Liverpool já sabe que não tá nessa briga, tá numa briga pra Champions League e tudo mais, mas é um outro tipo de briga, né? Quando você tá brigando com alguém como o Arsenal desse ano, você não pode perder ponto nenhum, né? Então, meio que não tem como tirar o pé do acelerador nunca. Na briga por Champions, convenhamos que eventualmente você acaba tirando o pé, né? E acho que em confrontos contra o PSG,
vai meio que ser a prioridade do time, né? Jogar tudo que pode. Se tiver que escolher um jogo, vai ter que ser esse do PSG. E me parece que o Salah pode ser um cara muito importante ainda, mas não se pode contar que o Salah faça o que ele fazia há 2 ou 3 anos, de arrastar a defesa adversária, né? Como ele fez durante tantos anos. Talvez ele não consiga arrastar a defesa adversária. Talvez o time precise trabalhar para deixar ele numa situação mais favorável, mais perto, para fazer o que ele sabe fazer e tudo mais, né? Então, talvez o time precise mais de outros jogadores trabalhando mais em função... Não digo não só em função do Salah, assim, jogar tudo para ele, não é isso. Mas para preservar o que ele consegue fazer bem ainda, como esse gol que ele fez, mas não dá para jogar pro Salah na ponta direita com 3 marcadores e esperar que ele vai tirar o coelho da cartola, porque não vai, né? Bom, ele não tirava isso não acontecia nem com o Klopp, né? Assim, ele não era jogador de tipo pegar a bola marcado por 2 ou 3 e passar no meio. Ele fez isso algumas vezes quando ele estava no auge, beleza, mas o esquema não era esse, né? O esquema era colocá-lo no mano a mano para ele puxar para a esquerda e bater, colocado, ou dar assistência, ou tomar ali a melhor decisão, mas numa situação favorável, né? Vários dos mecanismos que levavam a fazer isso no Liverpool não existem mais, né? Entre eles o Alexander-Arnold, a pressão, várias coisas ali, mas ele também, quando a bola está chegando, né? Ele não está executando as ações da mesma maneira. Tem finalizações que antes eram caixa que ele está mandando por cima. Dribles o gol que ele perde no primeiro tempo, né? Sozinho. Então tem uma queda ali também. Uma coisa pode ter levado a outra, caiu o ritmo, ele ficou um tempo no jogo no banco de reservas, as coisas vão ficar difíceis. Pode ser. Não, pode ser que não seja recuperado, mas nesse momento ele é um jogador que está tendo mais dificuldades. Em compensação, Kvaratskhelia e Doué é um negócio assim, ou você se cuida ou eles te matam, que é o que aconteceu com o Chelsea. Não foi, por mais que o XG não foi super alto, mas é isso, você colocou, a gente viu no jogo de Stamford Bridge, 5 minutos de jogo, uma bola no mano a mano do Kvaratskhelia. Aí, amigo, você pede pra morrer, né? Porque ele tá numa fase muito boa e o Doué fez jogos muito bons também. Então eu acho que a questão é essa. Assim como no Bayern e Real Madrid, tem um confronto com um favorito muito claro. O PSG é melhor que o Liverpool, acho que ninguém discute isso. Se vai ser melhor nos 2 confrontos e se vai, mesmo sendo melhor, conseguir avançar, são outros 500. Mas na teoria é o PSG que passa, né? O outro confronto, acho que é o que tem o favorito mais claro, né? O Arsenal contra o Sporting, né? Assim, com todo respeito ao que o Sporting fez, né? Brilhante, mas o Arsenal, como a gente falou até agora, é um dos melhores times dessa temporada europeia. Acho que qualquer um desses outros 3 também seriam super favoritos contra o Sporting. Acho que a única coisa que o Sporting tem a seu favor é que o favoritismo do Arsenal é exercido de outra maneira, né? Ele também era bem favorito contra o Bayer Leverkusen e não sofreu em nenhum momento do confronto, basicamente, mas também só ganhou por 3-1. Então existe ali um cenário em que o Arsenal está melhor, está ganhando, mas não está decidido. E como a gente acabou de falar na história lá do Real Madrid, de repente pode ser que o Joselu faça 2 gols. Então acho que pode ser que o Sporting consiga ficar na eliminatória por algum tempo, e aí ele vai ter que marcar a bola parada, marcar o Saka, marcar o Eze, marcar essas armas que o Arsenal tem para atacar o seu adversário e tentar encontrar alguma maneira de furar a melhor defesa do mundo, nem que seja pela sorte, para aproveitar esse tipo de cenário realmente acontecer, mas é o confronto mais desequilibrado dos 4. Sem dúvida é o confronto mais desequilibrado, mas eu concordo com tudo isso. Mesmo que o Sporting não tenha a mística europeia que outros times como o Real Madrid e o Liverpool têm, talvez ele tenha um adversário que é menos avassalador também. Então, como você disse, é um time que deixa muito vivo os adversários, né? A gente vê isso na Premier League. Às vezes times sofrem muito contra o Arsenal o tempo todo, mas fica ali 1-0. Então arranca um empate no final e pode complicar a vida, né? E eu acho que o Sport é um time muito bom, especialmente em velocidade.
Assim, a gente viu em alguns momentos desse confronto, principalmente nesse segundo confronto contra o Bodo Glimt, como esse time é muito forte, inclusive que às vezes o Luiz Soares, colombiano, cai pelos lados do campo e vira um ponta velocíssimo também. Um dos gols, o segundo gol, né, do Sporting, ele que faz a jogada pela direita, ele recebe em velocidade, vai até o fundo e toca para dentro para sair o gol. Então, é possível que o Sporting machuque o Arsenal, e talvez esse seja um confronto bem apertado por tudo isso. O Arsenal é melhor, é um time forte, forte inclusive fisicamente e metaforicamente, mas o Sporting tem capacidade de complicar a vida. Eu gostei da metáfora que você fez na newsletter, quem não leu, newsletter.meiocampo.net, que o Sporting meio que ganhou o cinturão dos azarões, né? Não que o Sporting e o Bodo sejam do mesmo tamanho. O Sporting é muito maior que o Bodo, é evidente, todo mundo sabe disso. O Sporting é um time grande, grande mesmo, né? O Bodo nem na Noruega era grande até, né? Alguns anos. Então a gente tá falando de outro patamar. A questão é que o Sporting é menos favorito contra qualquer um dos times de agora, por tudo que representa. O Sporting não é um dos poucos... Aliás, é o único que não ganhou a Champions. Não, tem o Arsenal também, que não ganhou a Champions, é verdade. O próprio Arsenal nunca ganhou a Champions, mas é um... que não é das 4 grandes ligas, ou o PSG, quando chega nessa altura, é provavelmente o maior azarão, né? Hoje em dia, essa é a realidade se fosse o Galatasaray, se fosse o Ajax, se fosse o Benfica, o Porto, o Anderlecht, se fosse qualquer time que tem tradição, que tem história no futebol europeu, mas hoje em dia, se chega nessas quartas de final e pega uma chave como essa, acaba sendo o maior azarão. É uma questão meramente econômica, não tem nada a ver com É uma questão econômica. E ao mesmo tempo ele herda também a melhor história, né? Porque o Sporting chegar longe e eventualmente ganhar o título seria de longe, assim, aqui eu tô falando jornalisticamente, porque eu não torço pra nenhum dos times envolvidos e posso falar com tranquilidade, jornalisticamente é a história mais divertida, porque é o Sport, como era o Bodo até a fase passada, né? O Bodo era a grande história, né, da Champions League, era a mais importante, assim, olha, é um time que, né, é o time que joga no inverno 6 meses. E o Sporting agora passa a ser a maior história porque é um dos grandes portugueses, o único que não ganhou a Champions. É um time de peso, de história, de torcida. Então seria uma história incrível. E eliminar o Arsenal, que é hoje um dos melhores times da Europa, talvez viva a sua melhor temporada em 22 anos, né? Porque a gente pensar o último grande time avassalador do Arsenal, talvez em 2006, mas 20 anos de história do Arsenal, esse é o melhor time. Então seria uma grande história. Mas, de novo, o favorito é muito claro nesse confronto. Não torce para nenhum dos times das quartas de final e nenhum dos seus rivais também tá, né? Porque o futebol nenhum dos rivais também tem isso. Novo. Vamos fazer. Mas é engraçado que quando os italianos morreram, ficou, nossa, mas a Série A. A gente não, né? E as pessoas sérias, né? Que também não ficaram que a Série A é uma porcaria. Mas agora caiu todo mundo da Premier League, né? Vamos falar que a Premier League, quer dizer, todo mundo, né? Caíram. Então tem uns tontos que sempre falam, né? É uma coisa maluca. Fazer express essas últimas 3 competições aqui, porque já tá 1h16. A Liga Europa, teremos Braga e Betis nas quartas de final e Freiburg e Celta de Vigo. Um desses times chegará à final da Liga Europa. Os 2 ingleses caíram no outro lado da chave. Nottingham Forest precisou dos pênaltis para avançar. Vai enfrentar o Porto. O Bolonha, que ganhou o confronto italiano contra a Roma na prorrogação, né? Foi épico o jogo de volta lá. Vai enfrentar o Aston Villa. Então, Braga e Betis, Freiburg e Celta de Vigo, Porto, Nottingham Forest, Bolonha e Aston Villa. Na Conference League também está funilando Shakhtar Donetsk contra AZ Alkmaar e Crystal Palace e Fiorentina, né? Também 2 dos possíveis aí candidatos a título. No outro lado da chave, eu não vou dizer que ficou bom para o Estrasburgo, mas ficou meio bom para o Estrasburgo, porque eles vão enfrentar o Mainz nas quartas de final, o adversário pode ser complicado, depois Raio Vallecano e EK Atenas. Olhando assim de cima, eu diria que o Estrasburgo é o favorito para chegar na final contra o time que sai ali do outro lado, que eu acho que é um pouquinho mais equilibrado. Mas, repetindo, Shakhtar Donetsk, AZ Alkmaar, Crystal Palace, Fiorentina, Raio Vallecano e EK Atenas,
Mainz e Estrasburgo. É isso aí. Acho que podemos passar para a nossa Champions League das Américas. A nossa Espero que Champions nunca chegue esse nome, né? Porque o nome Libertadores é não muito bom. duvido nada. A gente teve a Primeira Liga, não teve? Lembra da Primeira É Liga? verdade. A Primeira Liga existiu. Londrina foi o último campeão da Primeira Liga. Passar rapidinho aqui os grupos dos brasileiros. Grupo A, Flamengo, Estudiantes da Argentina, Cusco do Peru, que é o antigo Real Garcilaso, né? Eu não tinha recebido essa informação ainda. E o Independente Medellín da Colômbia. No grupo C, o Fluminense vai até a altitude de La Paz, porque enfrenta o Bolívar. Também pegou o Deportivo Laguaira da Venezuela e o Independente Rivadavia da Argentina. No grupo D, teremos Cruzeiro e Boca Juniors. E também teremos o Barcelona de Guayaquil e a Universidade Católica. É um negocinho, pode ser complicado para o Cruzeiro. O Corinthians enfrentará o Peñarol, do Uruguai, o Santa Fé da Colômbia e o Platense da Argentina. O Palmeiras vai fazer o, sério, 108º confronto contra o Cerro Porteño. Vai pegar também o Júnior Barranquilla, da Colômbia, e o Sporting Cristal do Peru. E o Mirassol vai fazer sua primeira campanha na história da Libertadores contra a LDU do Equador, o Lanús da Argentina e o Always Red da Bolívia. Grupos difíceis, eu acho, aí. Acho que pro Palmeiras não. Acho que mas o do Flamengo eu já acho que tem uns perigos aí. Inclusive, Cusco é um nome muito melhor do que Real Garcilaso, né? Fica o registro. Cusco é a cidade, né? É muito melhor que Real Garcilaso, que parece uma coisa super genérica, né? Parece um Real Madrid genérico. Mas eu acho que é um grupo difícil para o Mirassol, como primeira experiência de Libertadores, porque LDU é altitude e um time tradicional. Always Red é um time de altitude, embora não seja dos melhores. E o Lanús é um bom time, a gente viu isso na Copa Sul-Americana. É um bom time e, né, na Argentina é difícil. Então, me parece que o Mirassol vai ter dificuldade. Pode ser que passe, claro, mas é um grupo difícil, eu acho. E esse do Cruzeiro é um grupo de tradição demais, né? Só time grande, local, né? Todos os times e alguns grandes continentais, como o próprio Cruzeiro e o Boca, mas o Barcelona se tornou um time importante na Libertadores, ainda que este Barcelona especificamente não tenha me encantado muito nas preliminares ali da Libertadores, mas é uma camisa de peso. E a Universidade Católica é um time, né, tradicional também do futebol sul-americano aí. Então, eu acho que o do Fluminense também não é grandes coisas, assim como eu falei dos outros. No Fluminense eu achei ok, tem o Bolívar na altitude, o Bolívar é um time perigoso, mas Laguaira e Independente Rivadavia acho que são bem acessíveis. Para esses, acho que é mais tranquilo. Tem só 2 grupos sem brasileiros, né? O grupo B, com o Nacional do Uruguai, o Universitário do Peru, Coquimbo Unido do Chile e o Deportes Tolima da Colômbia. E o grupo H, com o Independente Del Valle, Libertad do Paraguai, Rosário Central da Argentina e a Universidade Central da Venezuela. A primeira rodada será entre os dias 7 e 9 de abril. A última rodada da fase de grupos será entre 26 e 28 de maio, né? Tá bem condensada a primeira fase, a fase de grupo da Libertadores, né? 2 meses, resolve tudo, e aí a gente volta em 11 de agosto para o começo das oitavas de final, com a decisão em 28 de novembro. Aliás, pode falar. Não, falar que muito ruim esse calendário, né? Mal feito, mal pensado. Não faz nenhum sentido isso. Tinha que acabar com as preliminares da Libertadores. A gente já falou isso aqui, né? Já resolve, inclusive, um problema de vagas aí, que tem vaga demais. Porque não dá pra ter 2 meses de preliminar e 2 meses de fase de grupos, né? Aliás, depois de uma longa espera de 5 anos, Montevidéu vai mais uma vez receber a final da Libertadores, porque a América do Sul tem 5 cidades que conseguem receber a final da Libertadores, ou que querem receber a final da Libertadores, ou que faz sentido você colocar uma final única da Libertadores, que a gente avisou, assim, todo mundo avisou, não foi a gente, né? Nós dois e os antigos integrantes do programa são super inteligentes. Todo mundo avisou, todo mundo falou que era uma má ideia, porque não tinha
infraestrutura, logística e cidades suficientes. E eles falam, não, vamos fazer. E está sendo sempre nos mesmos lugares. Vai ficar variando ali entre... Já, no passado de novo também, foi em Lima de novo, né? Já está repetindo as primeiras cidades. E olha que começou em 19, né, bom? Começou em 19, não faz nem, tipo... Não tem 10 anos ainda. Um negócio bizarro. Então, mais uma vez, a final da Libertadores vai ser em Montevidéu. Aí vai ser em Buenos Aires, Rio de Janeiro, e daqui a 5 anos volta para Montevidéu. Eles vão começar a pegar algumas outras cidades aí argentinas, talvez, para pegar no interior, fazer talvez La Plata. Eles vão inventar alguma coisa assim, mas La Plata agora não está em condições. Que também tem esse problema, né? Tem cidades que são razoáveis e conseguem. A Argentina tem muitas cidades grandes, importantes, mas para ter um estádio grande, né, que receba uma final de Libertadores é um problema. E a logística muitas vezes é um problema também fora de Buenos Aires, né? Então é o que a gente vai ver. Eu não duvido que vai pintar Brasília em algum momento, né? Vai pintar São Paulo, que ainda não teve. São Paulo como final, muito provavelmente vai acontecer. E vão repetir o Rio de Janeiro. Eventualmente vão escolher um em Porto Alegre. Porque o Brasil tem um monte de cidades, se quiser fazer. Tem muitas cidades porque a gente tem um problema que a Europa não tem, que é o hub logístico, né? A gente tem um problema, por exemplo, mesmo cidades colombianas ou venezuelanas, tem uma questão logística forte, né? Nós estamos falando de um continente que é muito grande, né? Muito comprido ali, né? Geograficamente. Então, eventualmente, isso vira um problema, e mesmo de infraestrutura, né? Você quer ter um estádio para 60 mil pessoas, isso já limita bastante, né, o número de estádios disponíveis, capazes de receber uma final, né, e tudo mais. De novo, a gente falou, não é novidade, isso é um contrassenso do ponto de vista da lógica do futebol sul-americano, não faz nenhum sentido esportivamente, mas é um produto que eles querem vender como acontece nos esportes americanos, como acontece na Europa, e que vira um problema maior do que uma solução no Brasil, né, e na América do Sul. É isso aí. Vamos para o fim de semana último de ligas europeias, né, antes da data FIFA, que vai decidir várias coisas, né, inclusive o destino da Itália e de outras seleções que estão aí pela repescagem, que é amistoso da seleção brasileira, né? Você olhou lá a convocação da França? Pois é, o negócio é complicado com a França. Mas não tem camisa 10 na França também, viu? O pessoal fica falando, nossa, o Brasil não tem camisa 10. Procura o camisa 10 da França lá também. Tem que pensar, o futebol mudou, pessoal. Não é, o 10 hoje é outra coisa, né? O Olise, mais ou menos. Então. É moderno. Camisa 10 o que o pessoal fala, não temos 10. O Neymar não é o 10 clássico que as pessoas falam também, né? Tinha o Griezmann, né? O Griezmann fazia essa função. Que também era um atacante, né? Era um atacante que fazia a função de 10, né? O pessoal pensa no Zidane, mas assim, o Zidane hoje virou um 8, né? Quem exerce essa função muitas vezes é o Camavinga, é o Tchouaméni, são esses jogadores. O 10, né? Oi? O Cherki é 10. O Cherki é 10. Mas ele é convocado para atacante também, né? Sim. Então tá, valeu, Lobo. É isso valeu, aí. Galera que ficou aqui com a gente essa quase 1h30 hoje. Lembrando que vocês podem apoiar o Projeto do Meio Campo no nosso canal de membros, nosso clube de membros, o nosso canal de YouTube. A partir da categoria Centenário, vocês também recebem a newsletter exclusiva de terça-feira, exclusiva para assinantes, a de sexta, que hoje a gente mandou antes do programa, aberta para todo mundo, para o mundo inteiro. A gente também tem um grupo de WhatsApp, também é um dos benefícios do clube de membros. Se você quiser ir lá trocar ideia com a gente sobre futebol, é só dar uma olhadinha. A newsletter está lá no Substack também, se você quiser só assinar também já ajuda bastante. Se você também só quiser contar para seus amigos, se você gosta do nosso conteúdo e sugerir que eles assistam, leiam e tudo mais, também ajuda bastante. Muito obrigado e até segunda-feira.